Interessante aqui o apóstolo Filipe, lá no capítulo 14 do Evangelho, segundo escreveu João, ele vai dizer assim a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Nós queremos ver o Pai, Deus o Pai. Jesus vai dizer a ele assim: Felipe, estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem? Não sabes vós que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus estava dizendo: o Pai foi manifestado em mim. Aquele corpo humano habitava nele toda a plenitude da divindade. Logo assim que todos que viam Jesus estavam vendo a Deus, não na sua visão física, mas na sua ação gloriosa, nos seus feitos, no seu operar. Só Deus opera o impossível. Jesus operou. Só Deus é quem dá vida ao morto. Jesus ressuscitou. Só Deus é quem pode vencer a força das trevas. Jesus venceu. Só Deus é quem é onisciente. Jesus era onisciente e ainda é, porque o mesmo existe. Jesus. Aí, deixa eu fazer uma observação aqui, abrir um parênteses aqui. O mesmo Jesus, só que não está mais no corpo frágil e mortal. Porque esse Jesus, que hoje está lá nos céus, que voltou para a sua glória, é o mesmo que nasceu do ventre de Maria, foi o mesmo Jesus de Nazaré, foi aquele que foi crucificado. Esse Jesus que nós cremos, adoramos e louvando, é o mesmo Jesus que os judeus rejeitaram. Só que ele hoje não está mais na forma humana. Ele se fez humano para nos libertar do nosso pecado, cumprir e consumar a obra que Deus o Pai deu para ele consumar. Está lá em João 17, 4. Dá uma olhadinha lá que tu vai ver isso. A obra que Deus deu para ele consumar, ele se fez homem para consumar. E João 19:30 ele vai dizer: Pai, está consumado. Então aquele mesmo Jesus de Nazaré, nascido do ventre de Maria, que foi crucificado e rejeitado pelo povo de Israel, esse é o mesmo Jesus que nós adoramos, só que ele já hoje, ele não é mais o cordeiro, ele não é mais aquele homem que se fez fraco, ele hoje está glorificado na sua essência divina. Hoje ele não é mais o cordeiro que foi enviado por Deus para ser oferecido como sacrifício pela nossa vida em condenação, como um meio de justificação. Então Jesus, que nós louvamos, é o Jesus de Nazaré, não mais naquela forma humana fraca que ele se fez para nos fortalecer. Ele se submeteu à morte para nos dar a vida. Sendo ele Deus, Criador, se fez criatura. Sendo ele Senhor, se fez servo. Sendo ele soberano, se deixou dominar e ser morto, preso, humilhado, zombado pelos homens. Tudo isso ele sofreu e passou por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu a maldição por nós. Ele sofreu o castigo por nós, para que nós não soframos o castigo do Pai. Ele sofreu para que nós tenhamos a paz com o Pai, a comunhão. Deu para entender? Esse Jesus que se fez homem, mas nunca deixou de ser Deus, ele como homem se fez para vencer o pecado. Como foi o homem que pecou? Tinha que ser o homem que teria que se justificar
diante de Deus o Pai. Como os homens iam se justificar se todos pecaram? Todos estavam na condenação. Não tinha um sequer na face da terra que fizesse o bem, que fosse meio de justificação para os outros, porque todos pecaram e afastados estavam de Deus, e todos morreram por causa do pecado. A morte fala da condenação, do castigo, da separação de Deus, tanto neste mundo como na eternidade, quando partir deste mundo, se o homem não crê em Jesus enquanto é tempo, a sua eternidade será separada de Deus. Então Jesus se fez homem para nos trazer esse benefício, esta graça de Deus, pois a palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 17, que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça de Deus veio por Jesus para nós, o favor que nós não merecemos, o perdão de Deus, a reconciliação com Deus, a comunhão com Deus, a vida eterna com Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, nós não merecemos. Nós somos merecedores da ira de Deus, do juízo de Deus, da condenação de Deus, da indignação de Deus. Deu para entender? E se nós não cremos em Jesus, vamos receber a ira de Deus, o juízo de Deus, a condenação de Deus. Por isso que nós precisamos crer em Jesus, porque Ele é a graça de Deus enviada para nós. Como disse Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado. Falando de Jesus, quem se manifestou foi Jesus, trazendo salvação a todos os homens. Jesus é quem trouxe a salvação. Ele é a nossa salvação. Não é vida religiosa, nem nenhuma outra coisa que os homens ensinam. Jesus, ele veio salvar e buscar. Ele mesmo disse isso. João, lá em Lucas, aliás, 19:10. Eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Então, eis aí. Então, nós estamos aqui falando da Trindade. Eu abri só um parênteses aqui para a gente explicar que esse Jesus que hoje nós estamos esperando é o mesmo que nasceu do ventre de Maria, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e é esse que nós aguardamos. É esse que nós esperamos. Ele, quando vier, ele vem glorificado para glorificar a igreja, que somos nós. Todos que creem em Jesus é membro que formam a igreja, o corpo de Cristo, a quem ele vem brevemente buscar um povo deste mundo, tirando deste mundo para que esse povo não sofra a ira de Deus que vai cair sobre a terra brevemente. O que há de vir virá e não tardará. É chegado o grande dia da ira de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos e credes em Jesus, para que ele possa justificá-lo do seu pecado, concedê-lo a vida eterna, livrar você da condenação e tirar você da morte e trazer para a vida. Creia em Jesus, como está escrito lá em João 5:24. Amém?